nosso lindo planeta, no qual todos vivemos e com o qual todos nós compartilhamos, nem sempre foi um planeta maravilhoso como ele é hoje. Pois há 4 bilhões de anos atrás, ele era um planeta ardente, quente, mais ou menos assim. Tudo o que havia sobre a Terra eram vulcões em erupção constante e cometas vindo de todos os cantos do espaço batendo sobre a superfície da Terra. Mas, por incrível que pareça, ainda assim existiam umas criaturinhas que viviam neste planeta. As nossas lindas bactérias. Elas cavaram, de alguma maneira, alguns lugares, profundos da Terra, onde os cometas faziam buracos enormes, e elas se instalaram naqueles lugares. E durante mais ou menos 3 bilhões de anos, as bactérias foram rainhas sobre a Terra. Eram as únicas criaturinhas vivas neste planeta. E durante todos esses longos milhões e milhões de anos, elas fizeram 3 coisas: se alimentar dos nutrientes que a Terra lhes dava, se reproduzir e formar enormes e enormes colônias, e emitiam mini-puns. Mini-puns. Esses gases que nós humanos, de vez em quando, emitimos, e passamos muita vergonha quando isso sai entre amigos, em meio de uma reunião, Esses gases não são nossos, São mini-puns emitidos pelas bactérias que vivem em nosso intestino. E essas bactérias, com esses mini-puns emitidos através de 3,5 bilhões de anos, mais ou menos, criaram um biogás sobre a Terra. É decir, de alguma maneira, elas modificaram a primeira camada sobre a Terra. E com a existência desse biogás, nasceram os musgos. Pela primeira vez nasceu aquelas plantinhas diminutas, pequenininhas, por cima das colônias das bactérias. E de alguma maneira, que os químicos explicam muito bem e que são especialistas no assunto, esse casamento entre bactérias e musgos modificou definitivamente o ambiente por cima da Terra. E foi graças a essa mudança no ar que nasceram as primeiras criaturinhas, os primeiros animalzinhos sobre o nosso chão. Estes aqui. As formigas, as minhocas, as centopeias e, quem sabe, talvez também as baratas. E estes animalzinhos fizeram algo maravilhoso. Além de se alimentar do musgo e de respirar o ar incipiente sobre a Terra, elas cavaram a superfície da Terra. Fizeram inúmeros buraquinhos, principalmente as formigas, Elas eram maestras em cavar grandes buracos para formar as suas colônias. E através desses pequenos buraquinhos feitos por esses trabalhadores incansáveis, a Terra começou a lançar sobre a superfície pequenas nuvens de água. Eram nuvens que, claro, desapareciam por causa do calor escaldante e desapareciam também
porque elas fugiam para o espaço, elas eram absorvidas pelo espaço. Essas pequenas nuvens de água não ficavam sobre a Terra, elas fugiam e o calor continuava então terrivelmente ardente. E foi assim que pela primeira vez aqui na Terra tivemos uma ajuda divina, pois os anjos que regularmente vigiam os planetas emergentes deram um alarme e muitos anjos viajaram para a Terra para fazer uma transformação dentro do planeta. Eles criaram uma certa proteção por cima da Terra, uma certa proteção para evitar que os raios do Sol tocassem com tanta fúria por cima do planeta. E durante muito tempo eles trabalharam e fizeram primeiro uma grande proteção muito em cima e mais debaixo para proteger as pequenas nuvens que queriam emergir e que queriam subir e que desejavam ficar sobre a Terra. E essas pequenas nuvens, graças a essas capas de proteção invisíveis projetadas pelo mundo divino, que não sabemos como é que eles fizeram esse milagre, as nuvens ficaram prisioneiras dentro da Terra. E através dos milhares de anos, porque tudo transcorria devagarinho, pouco a pouco, através desses milhares de anos, pouco a pouco, as pequenas nuvens se transformaram em grandes nuvens. E essas grandes nuvens, pela primeira vez, provocaram a primeira tormenta sobre a Terra. Essa primeira tormenta ocasionou raios, trovões e uma chuva incessante que caiu sobre o planeta sem misericórdia. E é claro, assim que a água atingia o solo, logo ela evaporava novamente por causa do calor. Mas, mesmo assim, o ciclo da água se iniciou ininterruptamente. Era água que caía das nuvens e, pouco a pouco, pequenas vertentes que surgiam na Terra nas grandes profundidades. Em todos aqueles lugares onde haviam cavernas, onde haviam rachaduras, onde haviam orifícios enormes, pouco a pouco começou a se juntar a água e a formar pela primeira vez os grandes oceanos. No princípio, os oceanos eram bem pequenininhos, né? A altura deles era mínima, 10 centímetros, 1 metro. E pouco a pouco elas começaram a subir. E enquanto elas subiam, todas aquelas criaturinhas, formiguinhas, lombrigas, minhocas, centopeia, todos aqueles animaizinhos tiveram que mudar a sua existência. E de alguma forma eles se adaptaram a viver embaixo da água e se transformaram em outras criaturinhas maravilhosas. Todas estas criaturinhas povoaram o fundo dos oceanos. E enquanto as águas cresciam e cresciam, estas criaturinhas não paravam de nadar, de se mexer, de percorrer as águas de lá para cá, de pular fora da água, de dar cambalhotas, porque o oceano, por causa destes animaizinhos, ele nasceu com movimento. Desde o início, os oceanos sempre tiveram
ondas sempre se mexeram, porque quem dá vida aos oceanos são as criaturas que habitam neles. Se nós, por acaso, um dia comer todos os peixes, né, e não sobrar nenhum, os oceanos morreriam e seriam igual ao mar morto, sem vida nenhuma. Ele ficaria estático, sem onda, sem movimento, sem nada. E à medida que os oceanos multiplicavam as espécies marinhas, por sobre as planícies aconteceu algo mais ou menos parecido, mas diferente. Porque dos musgos, depois do musgo, né, nasceu o capim selvagem, o quebra-pedra, a samambaia, e com as chuvas torrenciais, a samambaia viraram bosques maravilhosos, bosques gigantes. E nesses bosques, é claro, surgiram outras criaturinhas. Desta vez eram abelhas, eram borboletas, animaizinhos que começaram a ajudar aquelas árvores com a polinização para que o verde se multiplicasse sobre a terra. E foi assim que começou o início de todas as espécies. Com o decorrer dos milênios, é claro, houve a evolução que os biólogos também, eles nos explicam nos seus livros, nas suas pesquisas, nos seus vídeos. Basta entrar no YouTube para nós sabermos como aconteceu toda essa evolução magnífica que começou com essas pequenas criaturinhas lá no fundo do mar, lá na superfície da terra, fazendo buraquinhos, cavando, 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 para que tudo começasse na sua evolução. E é claro, a única coisa que está faltando nessas pesquisas maravilhosas de nossos cientistas é admitir, por favor, que sempre houve e sempre haverá uma ajuda divina desde o mundo espiritual. Eles sempre nos ajudaram e continuarão ajudando-nos para que a Terra sobreviva e para que todos nós tenhamos uma longa existência e uma vida eterna.